Esse termo aqui de Tiago 1, diz, portanto, despojai-vos, outra tradução que se fala de despojamento, despojai-vos de toda impureza. Esse despojado, no grego, é apotitemi, A-P-O-T-I-T-H-E-M-I, que significa tirar. Esse termo ele é usado para indicar, na verdade, o ato de despir a roupa, de tirar a roupa, despindo-se, tirando. Ele diz, deixando, tirando toda impureza e acúmulo de maldade. Nós podemos sim, porque essa palavra é dirigida aos cristãos, a homens e mulheres que já estavam convertidos. E ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que tirar essa roupa suja, um acúmulo de quê? De maldade, de impureza, um acúmulo de práticas ruins. Você precisa tirar essa roupa. Irmãos, tirem essa roupa, porque essa roupa suja vai impedir. Ele está dizendo e falando para cristãos, porque nós achamos, o simples contato que nós temos, irmãos, com o mundo, com a vida natural, é o trabalho que nós estamos, é um conflito que nós enfrentamos no trabalho, com o vizinho, em casa, na família, é uma situação diversa que nós enfrentamos quando nós saímos daqui, daqui a pouco, na rua, podemos enfrentar uma situação de diversas coisas, esses sentimentos vão se acumulando na nossa roupa espiritual. Nós vamos, às vezes, no nosso dia a dia, acumulando situações e coisas que vão pegando e vão sujando a nossa roupa. É uma coisa que você ouve na televisão, você nem queria ouvir, passou, tu viu, é uma impureza, é um comentário que nós fazemos, é um sentimento que nós nutrimos contra alguém, que nós falamos, essa pessoa, e a gente vai nutrindo, se nós não nos despojarmos, despirmos desses sentimentos, nós não vamos conseguir avançar nesse sentido. Toda impureza, ele fala de toda impureza, todas as formas de defeito moral, ações dúbias, pecados internos e externos, despojai-vos, tire isso. Na verdade, ele vai dar uma ênfase aqui nesse versículo, ao que ele está falando, a um pecado específico do versículo 19, que é a ira. Ele está falando sobre ira, sobre esse sentimento de cólera. Ele fala, tira isso por quê? Porque a cólera, a ira, é um sentimento que causa, ele é como se fosse, você estivesse acendendo um pavio para que inúmeras coisas ruins se acumulem na sua vida. Porque uma ação baseada na ira produz várias situações ruins em cadeia. Porque na ira nós falamos e não pensamos, ofendemos, aquela ofensa gera uma mágoa em uma pessoa, depois em outra, e aquilo gera um sentimento, aí aquilo vai em cadeia causando coisas ruins. Um pequeno sentimento, a cólera, a ira. Ele fala, larga isso, abandona isso. E ele fala, receba com mansidão a palavra em vós enxertada, implantada. Porque essa palavra, por exemplo, agora, nesse momento, está sendo enxertada no teu coração, uma palavra. Essa palavra poderosa, e ele vai dizer que essa palavra poderosa para salvar a tua vida. Ela agora, nesse momento, está sendo enxertada no teu espírito. Você está ouvindo esse texto, está entrando no teu coração. E ele diz o seguinte, quando essa palavra entrar, for enxertada, você tem que acolher com mansidão essa palavra. Que no grego, essa palavra utilizada é prautes, P-R-A-U-T-E-S, que significa humildade e gentileza. A humildade é quando o homem aceita a palavra de uma forma sem reservas. Humildade
é você, quando essa palavra é implantada, é você ter a humildade de olhar para ela, olhar para a sua vida e verificar que essa palavra tem que se sobrepor a tudo que você pensa, a tudo que você faz. E você com humildade, porque o que acontece? Na prática é assim, nós tomamos uma atitude às vezes que não é uma atitude correta, mas nós não queremos voltar atrás. Quem é assim, um pouco? Só eu mesmo? Eu e a irmã aqui também, Jaqueline também. Graças a Deus. Irmão, então guarda para quando vocês forem, pelo menos guarda isso aí para vocês. Mas quem não é pessoa que dentro de uma razão própria age de um jeito dentro de casa, na família, no relacionamento, você age achando que o teu jeito é o certo, aquilo que você fez está baseado, está certo, acabou, você não volta atrás, está na Bíblia. Tu fala e acabou. Só que às vezes essa atitude que nós temos, que nós tomamos, podia ter até um fundamento correto, mas a forma como foi tomada foi errada. E desencadeou algo que não foi bom. E aí, uma vez confrontados com essa palavra que ele está falando, acolher com mansidão, assim, a palavra vem e é enxertada no teu coração. Quando ela é enxertada no meu coração, automaticamente eu me reporto ao que eu fiz, ao que eu penso, ao que eu sou. Eu olho para a palavra e eu falo assim, caramba, o que eu fiz errado isso. E aí tem duas formas de você acolher essa palavra, com mansidão e humildade. É verdade. Você se reduz e fala, eu vou ficar com essa palavra, eu vou voltar atrás nisso que eu fiz, eu vou pedir perdão a quem eu tenho que pedir perdão, eu vou deixar de agir assim como eu estou agindo. Por quê? Porque a palavra diz que não é assim que eu tenho que fazer. Aí isso é o quê? Acolher com mansidão essa palavra implantada, o que vai fazer de mim, de você, um ouvinte, operante, praticante, porque quando ela é acolhida com mansidão, automaticamente isso vai gerar uma prática real da palavra. O homem natural, grava isso, o homem natural / carnal, eu botei aqui, é altivo demais para se sujeitar ao processo de transformação. Quando essa palavra não está sendo acolhida por mim e por você, é porque a minha carne, as coisas naturais estão em alta na minha vida. E não existe possibilidade do homem carnal e do homem natural sujeitar-se à palavra de Deus. Por que um homem e uma mulher, uma pessoa vive, muitas vezes já na casa de Deus, convertido, mas vive em práticas e formas de viver completamente contrárias, carnais, que causam prejuízo às pessoas e à própria obra de Deus? Por quê? Porque estão vivendo na carne, estão vivendo nos seus pensamentos, não estão acolhendo com mansidão essa palavra que já foi até implantada, mas não foi acolhida. Então, se eu não estou acolhendo essa palavra, eu tenho que entender que eu estou vivendo como um homem carnal, mas eu fui chamado para viver como um homem espiritual. A coerência entre o que falamos e o que vivemos tem que ser marcada na nossa vida. Pastor, por quê? Porque está escrito. 1 Pedro 2,11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar entre os gentios. A Bíblia fala que nós temos que ter conduta exemplar, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É quando
você for acusado injustamente, as pessoas olharem para a sua vida, olharem para a sua prática, olharem para o discurso que você tem, para a vida que você leva, que eu levo, que nós levamos, elas vão olhar e elas vão dizer, não, mas ela, mas ele, eles vivem, eles praticam o que eles falam. E aí, eles vão glorificar a Deus. O equilíbrio interior é visto pelas nossas atitudes exteriores. O discurso isolado de boas atitudes afasta as pessoas e causa muita desconfiança. Só podemos ser e dar aquilo que nós temos. Ninguém pode ir além do conhecimento que tem. Mateus 12:34, Jesus está falando para um grupo de judeus, mais especificamente fariseus, porque nós tínhamos os fariseus, os saduceus, nós tínhamos os essênios, não é isso? E nós tínhamos os zelotes. Eram 4 grupos de judeus. Os fariseus eram os defensores e cumpridores da lei. Os saduceus eram aqueles que entendiam que haveria um domínio político juntamente com esse domínio espiritual, e eles eram responsáveis pelo templo. Eles que eram responsáveis pela organização, pelo funcionamento do templo. Naquela época, eles eram os sacerdotes, quem eram os sumos sacerdotes? Jesus foi levado ao sumo sacerdote, um saduceu. Você tinha os zelotes, que eram os judeus que pensavam na armada, achavam que Israel iria reconquistar o seu domínio através da luta armada, eram os zelotes. E você tinha os essênios, que dizem que João Batista era um desses, aqueles que decidiram sair um pouco, se isolarem para ter esse contato com Deus, sem se vincular com as questões do mundo. Você tem uma curiosidade que os fariseus e saduceus, eles eram inimigos políticos, né? Vamos dizer assim. Eles tinham um pensamento completamente diferente, mas eles se uniram para matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava alterando incomodando tanto os fariseus quanto os saduceus, que eles até se juntaram. Mas isso aqui não é nem o que a gente tem que falar. Eu estou falando isso só para dizer que é para eles que Jesus está falando, para os fariseus. Um exemplo de quem conhecia, mas não praticava. São os fariseus. Raça de víboras. Eu acho engraçado, porque você vai ler os evangelhos, e você vai perceber as atitudes de Jesus durante todos os evangelhos, né? As ações de Jesus, como Jesus se portava, como ele falava, como ele respondia às pessoas. E eu vejo que Jesus, diante dos pecadores, diante daqueles que estavam necessitando daqueles totalmente errados pela lei, pecadores mesmo, segundo eles lá, pessoas repulsivas. Uma prostituta era uma pessoa repulsiva. Para um fariseu, gente, é um negócio inenarrável, inimaginável. Jamais ele sentaria numa mesa com uma prostituta, um fariseu, nunca. Comer na casa de Zaqueu, publicano. Um judeu que trabalhava para Roma, cobrando imposto indevido do próprio judeu. Os caras tinham raiva disso. E é exatamente isso que Jesus fala quando encontra Zaqueu. Jesus estava passando, ele sabia, Zaqueu sobe numa árvore
para ver, Jesus olha para Zaqueu e fala: sua víbora, desce daí, que hoje eu vou para a tua casa. Ele falou isso para Zaqueu? E para o mestre da lei: raça de víbora. É a hora que Jesus dá uma irritada. Como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Qual era? Por que Jesus fala isso para um fariseu? Por quê? Porque Jesus sabia que o discurso dele não estava de acordo com a prática de vida. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Nós somos a igreja. Tudo que está escrito para nos advertir, para nós não errarmos. Quem estuda a história, seja qual for ela, erra menos. Se você olhar para a história, se você olhar para o que está escrito, se nós olharmos para isso, se nós queremos crescer, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos errar menos. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E um homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Cuidado com o que você fala. O que eu falo me condena ou me justifica? Ser nova criatura. E aí a gente pode falar de nova criatura, sim. Porque ter um discurso alinhado com uma prática não está completamente atrelado ao ser nova criatura. Porque a nova criatura tem que ser revelada através de uma mudança real de vida prática. Se queremos mudar, nós precisamos entender que essa mudança, oriunda da palavra, precisa vir de dentro para fora. Não é uma mudança do exterior que vai impactar os nossos ouvintes, mas do pensamento e da forma de enxergar o mundo e de viver. Isso vai impactar quem está do nosso lado. Não é porque agora eu declarei que sou cristão, eu mudo a roupa que eu vou vestir, eu mudo a forma como eu falo, mas não a forma como eu falo de dentro para fora, mas eu introduzo o evangeliquez no meu vocabulário. Todos sabem falar evangeliquez aqui? Todos nós. Fala vaso, fala benção, como é que está? Está na benção. Ah, isso aqui vai dar errado. Está amarrado em nome de Jesus. Ô glória. Está errado falar isso? Não, está errado. Mas isso daí não é a mudança fatídica. Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo fala de uma mudança que causa um impacto, é uma bomba atômica. Olha o que ele fala. Nem deem lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Irmão, nós não precisamos ajudar o diabo. Deixa ele trabalhar sozinho. Amém? Aquele que roubava, não rouba mais. Isso aqui é discurso alinhado com prática. Isso aqui é nova criatura. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que os ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vós qualquer amargura,
que não haja indignação, que não haja ira, que não haja gritaria, que não haja blasfêmia, bem como qualquer maldade. Gente, isso não pode existir no meio da igreja. Amargura. Quantas pessoas na casa de Deus, servindo a Deus, amarguradas, chateadas, bloqueadas. Ah, pastor, mas tu não sabe qual é a minha amargura. Eu quero dizer para você, eu não sei, nem quero saber, mas eu também não tenho raiva de quem sabe por causa da ira que eu não posso ter. Mas, irmão, seja qual for, deixa a amargura. Dá um basta nesse sentimento, joga fora, perdoa, lava, tira isso, tira essa roupa suja. Se libera no coração, se libera no interior, perdoa, ama, anda a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta, não importa, isso vai fazer você ser feliz. Indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sublinha, anota, caneta Lumicolor, agora aqui, nisso que eu vou ler para você. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou você. Qual é a palavra do Evangelho? Qual é a palavra que nós temos que ter no coração, buscando, pulsando? Sejam bondosos e compassivos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu sou uma pessoa bondosa? Tenho sentimento? Claro que isso não é algo que você vai querer ser. Isso tem que estar combinado com Gálatas, porque essa bondade é fruto do Espírito. Essa mansidão, acolhei com mansidão. A mesma palavra mansidão, utilizado o termo, ele tem comparação com Gálatas. Fala de fruto. Precisamos ouvir essa palavra de forma correta e corresponder da forma certa. Jesus falou em Lucas 8,18 assim: assim vede, pois, como ouvis. Vejam, pois, como vocês ouvem o que está escrito. Vejam como vocês estão ouvindo essa palavra implantada. Se está ouvindo, entrando por aqui, saindo por aqui, ou se está ouvindo com o ouvido, o verbo acói, ouvindo e retendo isso no coração. Tem duas formas de ouvir essa palavra. Eu me tornei uma nova criatura, aleluia. Mas agora eu tenho que viver essa posição de um jeito próprio, irmão. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem transformação. Não existe pessoa que entrega a vida a Jesus e não muda a sua prática de vida anterior. Isso não é evangelho, não é transformação. Tem que ser verificado. Viver uma vida transformada é para todos. Não existe distinção. A vida transformada, essa vida que Jesus chamou em abundância de transformação, não é para uns, não é para fulano, ciclano, beltrano. Essa vida transformada é para todos. Mas nem todos vivem assim.
Nós precisamos o quê? Nos impregnar da palavra. Impregnar da palavra. Encher da palavra. Ler a palavra. Aquele que está em Cristo se torna um com Ele. O que vai acontecer se eu me encher da palavra, se você se encher dessa palavra? Essa verdade com V maiúsculo, que é a palavra, vai se tornando uma realidade tão grande na nossa vida, que passa a integrar quem nós somos. A palavra em nós e a atitude é uma coisa só, é um negócio você vai vivendo no automático da palavra. O que é viver no automático da palavra? É o seguinte: veio uma amargura, veio uma fofoca, veio um sentimento para poder brigar, para poder ter uma dissensão, automaticamente a tua vida, tu não aceita mais essas coisas, é automático. Quando você vai se impregnando dessa palavra, os sentimentos ruins vêm, você já fala assim: opa, está repreendido em nome de Jesus, é chato mesmo para caramba, é insuportável, mas é o meu irmão em Cristo, aleluia, glória a Deus, Senhor, derrama o teu amor sobre o meu coração, e eu quero amar esse irmão. Pronto, viveu no automático da palavra. Não quer dizer que o sentimento não vem, né? Se não, não, agora eu tenho certeza que o pastor está em outro nível, gente. É um outro negócio que ele nem mais tem. Não, porque todo mundo, o sentimento vem para todo mundo. Não é verdade? Agora, o que vai nos distinguir, eu, você, o que nos distingue? É que não, fulano já não pensa mais nem isso, não. Pensa, o que vai distinguir é o quanto da palavra de Deus está no teu espírito e no meu. Isso vai nos distinguir no mundo espiritual. Por que algumas pessoas vivem numa abundância, vivem numa vida de alegria, de felicidade, bota a mão, o negócio anda, dá certo, vai, por que outros não? Ouvem a mesma palavra, comem do mesmo alimento. Qual é a diferença? A diferença é que um acolhe com mansidão a palavra implantada, e uma vez acolhida com mansidão a palavra implantada, essa palavra vai criando raízes em nós, ela vai entrando, ela vai criando raízes na nossa mente, no nosso coração, e daqui a pouco você pensa a palavra automaticamente. E o que isso acontece? O que acontece? Acontece uma revolução na tua vida, na prática, em tudo que você faz, tu bota a mão, tu começa a pensar como Cristo pensa. Aí tu vai vendo realmente o que a palavra diz. Você vê tu lê aquele versículo e fala: caramba, é comigo, acontece comigo. Vós tendes a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, primeira coisa, ama. Quem tem a mente de Cristo, primeira coisa, está pronto para o perdão. Está pronto para reconsiderar. Está pronto para andar a segunda milha. Está pronto para dizer: não, essa pessoa, não, mas esse irmão ele está passando um problema em casa, tenho certeza disso. O irmão falou contigo de um jeito, te deu uma resposta mal criada, fez um negócio que foi feio. Quando tu tem a mente de Cristo, a primeira coisa que tu pensa é o seguinte: não, esse irmão deve estar passando algum problema, ele não é assim não. Isso vai para depois eu converso com ele. E quando nós estamos na carne, a resposta já vai na hora, irmão. Já é papum. Já criou a briga, já a confusão foi instalada. Instalou-se o estado de sítio do relacionamento. Aí tem que ter intervenção do governo federal. No nosso caso, tem que ter intervenção do governo celestial, que é a palavra, tem que intervir. Legal isso, agora que eu pensei. Às vezes na nossa vida se instala o estado de sítio mesmo. É como se fosse uma guerra civil, sei lá, uma desordem total. Se instala uma desordem na nossa vida. É que eu estou falando assim, que o estado de sítio existe no Brasil, no estado de sítio. Pode acontecer uma desordem total aí, o governo federal vem para o quê? Para intervir. Pois é, mais ou menos aconteceu. As Forças Armadas interviram na segurança pública, mais ou menos isso. Mas não é, né? Mais ou menos isso. Isso pode se estabelecer no relacionamento, na nossa vida. Aí tem que ter uma intervenção celestial.
Que hoje seja assinado no teu coração intervenção celestial na tua vida, para que seja resolvida essas questões. É isso aí. Quanto mais eu tenho a verdade dentro de mim, mais eu vou sendo transformado. A religiosidade tem que ser quebrada. Amém, irmãos? Amém? Porque ela tem conseguido afastar muitas pessoas da verdadeira transformação. Pensamento de que basta estar na igreja, trabalhando, ajudando de alguma forma, sem que haja uma real mudança de vida em todos os sentidos. Pessoas, irmãos, eu digo da igreja em geral, que ficam comprando sua consciência pelo fato de frequentarem uma igreja, pelo fato de dizerem-se cristãos, já está bom, está suficiente. Isso para ir fazer coisas na igreja, ajudar em alguma coisa, ou fazer doações, fazer caridade, né? A pessoa vai se achando que essa religiosidade já resolveu a vida, já está tudo certo. E muitas pessoas ficam satisfeitas de fazerem parte, por exemplo, do corpo de Cristo, da igreja, mas elas não estão com suas vidas transformadas. E isso se chama o quê? Religiosidade. O que é religiosidade? É frequentar, é estar, é falar, mas não ter uma vida transformada, de verdade. Quando a gente vai ordenar um homem ao ministério pastoral, a esposa é chamada para uma conversa, juntos, né? E a primeira coisa que se pergunta para a esposa é: esse homem pode ser ordenado ao ministério pastoral? Ele é um homem de Deus dentro de casa? A resposta daquela mulher vai influenciar demais na decisão que vai ser tomada. Por exemplo, se fizesse essa pergunta para você, irmão, se perguntassem para você homem ou para você mulher, se perguntasse para sua esposa ou para o seu esposo hoje, chama a tua esposa, chama o teu esposo, e pergunta para ele: a tua esposa é uma mulher de Deus dentro de casa, na família? É, uma mulher de Deus. A vida está transformada. Gaguejou, tem que trabalhar nisso. Pergunta para a sua mulher: o teu esposo é um homem de Deus? Como que ele é em casa, com os filhos, com a família? Como trata? É um homem de Deus. Isso é algo que nós temos que, se perguntassem hoje, se eu chamasse hoje a sua esposa, seu esposo, para perguntar como tu é, o que ela me responderia, ou ele? Por que essa pergunta? Porque isso passa por uma vida transformada. E no reino de Deus, Deus está atrás de homens e mulheres com esse perfil para que a obra dele, real, seja feita nessa terra. Tanto é que em Timóteo você vai ver qualificação de bispos e diáconos. Quais devem ser? Eu falei da esposa, vamos mais um pouquinho. Se chamar tua sogra, teu sogro, teu irmão, tua irmã, teu chefe, o que eles diriam sobre nós? Que essa palavra seja implantada no seu coração e no meu, e que nós possamos acolher essa palavra com mansidão. O que é acolher com mansidão? É pegar essa palavra e pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Porque a grande questão do evangelho que nós estamos aqui é porque nós precisamos melhorar.
Nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Eu e você. E será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós realmente queremos isso? Porque olha só, se nós fizermos isso, tudo que nós colocarmos a nossa mão vai prosperar. Quem quer prosperar aí? Quem acredita que a prosperidade é de Deus? Todas as áreas, saúde, relacionamento, financeiro. Deus é um Deus de prosperidade? Sim. Mas tudo isso tem condição. Então, amém, gente? Nós temos que olhar para a palavra, olhar para a nossa vida, olhar para onde nós estamos. Gente, vamos nos situar no tempo e no espaço. Vamos olhar vamos pedir para que o Espírito Santo faça, vamos fazer uma autorreflexão com a ajuda do Espírito Santo e ver, cara, quem eu sou hoje? Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu estou no reino de Deus, eu fui justificado, então eu tenho que viver uma vida de acordo com o que a palavra de Deus diz. É isso. Todos nós já alcançamos? Não, estamos buscando alcançar. Não é que já tem que ter alcançado tudo, nós temos que estar, todos nós, com um sentimento no coração: eu preciso crescer, eu preciso entrar nesse processo de santificação, eu preciso conhecer mais, eu preciso impactar mais, eu preciso fazer mais. Primeira coisa, passa pela transformação da mente, pelo ser. Vamos ser, e o resto, irmão. Porque não tem como a pessoa olhar para você, para mim, se você na prática, se o teu discurso condiz com a prática que você tem, irmão, não tem como. Você já está sendo usado por Deus, às vezes sem abrir a tua boca para falar nada, só vivendo já está sendo usado para que pessoas sejam transformadas e queiram conhecer o Cristo que você serve. É suficiente. Muitas vezes. Não é só isso, mas também isso. Porque pregar e falar também é necessário. Né? Nós também não podemos entrar nisso de que você não precisa falar, só precisa ser. Na maioria das vezes, com sabedoria, o ser já vai pegar, mas também precisamos falar. Óbvio, se tiver oportunidade, vamos falar também dessa palavra. Amém, gente? Eu espero que essa palavra aí fique no teu coração, né? Que nós possamos sair daqui para querer ser melhor. Importa quantas pessoas nós estamos fazendo ser felizes. Se nós sairmos daqui para falar assim, caramba, eu quero ser um agente de felicidade também na vida de alguém. Começa pela tua casa. Procure entender a sua esposa, o seu esposo. Não olhe só para os pontos negativos. Não fique batendo só o pé naquilo que você acha e pensa. Sua visão de mundo é diferente da sua esposa e vice-versa. Vocês nasceram em lugares diferentes, vocês tiveram criações diferentes. O meu pensamento não pode ser imposto dentro da minha casa só pela forma como a minha mãe me criou, por exemplo, criando meu filho. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas e inserir outras. Tem que ter uma conversa. Tem que ter uma disposição de conciliar. Nem tudo que eu penso é o correto. Tem que ter humildade, gente, dentro de casa para dizer, a minha esposa está correta. Principalmente o homem. O homem é muito machista. Só ele está certo, só ele que manda. Faz besteira pra caramba, não ouve a esposa. Às vezes, se tivesse ouvido mais a sua esposa, que a Bíblia diz que é uma idônea, conselheira idônea, se tivesse ouvido a sua esposa, não teria feito a besteira que tu fez. Quantas vezes, eu falo de mim, quantas vezes eu queria fazer de um jeito e a Amanda me perturbando, porque ela perturba falando. E até que eu paro e pondero, eu falo, cara, realmente tem uma lógica nisso.
E aí tu vai abrindo mão daquilo que você pensa e você vai aderindo a outra ideia. Isso aí não é só em casa, no casamento, é no trabalho em grupo, é na igreja. Quando você abre aquilo para você ouvir outras pessoas, você cresce. Sair do esboço não tem nada a ver, irmão. Nós crescemos na multidão de conselheiros, está escrito na Bíblia. A pessoa acha tão autossuficiente, tão sabedor da verdade, não pega conselho de ninguém. Não, a casa é minha, a família é minha, que manda eu, a criação é minha, ninguém se mete, quem cria sou eu. Tá bom, é verdade, é claro que quem cria o meu filho sou eu. Claro. Mas será que você não pode ouvir alguém que já criou, já passou daquela fase e falou para você, rapaz, isso que você está fazendo pode não ser a melhor forma de você conseguir um resultado. Tu não precisa fazer não, mas pelo menos escuta. Pelo menos. Pode ser que você vai crescer muito mais, irmãos. Nós não pegamos conselhos mais com ninguém. Todo mundo faz e não pega conselho. Se eu vou fazer um negócio diferente que eu não sei, eu sou uma pessoa que pega conselho com um monte de gente. Eu pego o telefone, eu ligo, eu falo, isso aqui, como é que eu faço? Não, é porque eu não estou querendo saber, e como é que faz isso? Não vou, eu sei como é que faz, sou inteligente. Eu sei que estou inteligente, eu também sou. Mas não é isso. É quando você tem uma humildade você vai aprendendo, você vai crescendo. Como que tu cresce? Isso é uma forma de você também crescer. Não é verdade? Cabeça dura. Quantos cabeça dura nós temos aqui? Diz amém. Eu vou perguntar de novo. Essa daí, esse amém não me convenceu não, irmão. Quantos cabeça dura nós temos aqui? Amém. Você está entendendo, irmão, essa palavra? A palavra de Deus tem que fazer de nós, pessoas melhores. Pessoas do qual o mundo não era digno, diz dos primeiros cristãos. Imagina. Decida amar. Por quê? O amor cobre multidão de pecado. O amor nunca morre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, passarão. A terra, o céu, tudo vai passar. Mas o amor, ele vai o quê? Permanecer. E o amor de Deus é derramado no nosso coração. Vamos ser uma igreja marcada pelo amor. Que as pessoas entrem aqui nesse lugar e falem assim, nossa, como eu me senti amado. Como eu me senti abraçado. Nossa, como esses irmãos são calorosos. Como que eu estou abraçado aqui nesse lugar. Depende de quem? De mim e de você. Quando você está aí sentado, né, aí senta uma pessoa do seu lado que você nunca viu. Cumprimenta ela, irmão, sempre. Oi, tudo bom? Você é novo aqui? Não, já venho aqui há 1 ano. Tá, aleluia, desculpa. Mas tem isso também, né? Eu conheço uma pessoa que fez isso. Nossa, é novo aqui? Não, eu estou aqui na igreja há uns 4 anos. Engraçado que eu não vi. Tá bom, mas para você eu sou nova, né? Aperta a mão dessa pessoa. Fala para ela, seja bem-vindo. Quando um visitante levantar aqui, vamos fazer isso, irmão. O cara levantou do teu lado, tu fala assim, seja bem-vindo. Vira para trás, poxa, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Isso faz muita diferença, irmão. Né? Que bom que você veio, olha. Tá. É ou não é verdade? Tu ir num lugar que ninguém te conhece, nunca foi, tu levanta.
Aí um monte de pessoa fala contigo assim, poxa, que bom, seja bem-vindo, pô, legal que você veio e tal. Tu, cara, sai daqui, como que ele faz? Caramba! É a Suíça do céu. Amém, gente? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado que nós possamos ser vivificados por essa palavra. E que essa palavra produza em nós de verdade uma mudança, que sejamos inspirados a sermos iguais a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amém. Nós vamos participar dos dízimos, das ofertas. Eu vou direto aqui ao ponto, né? Seja fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Dizimar e ofertar, irmãos, significa celebração da redenção em Cristo. Tenha o seu coração aberto para isso, seja uma pessoa generosa e abundante na casa de Deus. Amém? Eu não sei se você tem esse costume de sempre trazer uma oferta, de sempre pensar nesse momento. Oi? Ah, tá. Você que eu sempre esqueço, mas você que está nos assistindo aí pela internet, eu queria agradecer aí a sua interação conosco. Deus te abençoe. Pode deixar um comentário, pode deixar um pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Até a próxima transmissão. Deus te abençoe. Amém.